Vamos orar. Faça o seu clamor. Faça a sua oração. Há pessoas na sua família que estão internadas, entubadas. Há gente na sua casa da sua família que está enlutada, passando por esse tempo de perda, de dor. Há gente na sua casa, na sua família que foi curada, para você agradecer. Não é apenas um momento para você apenas pedir, mas também para agradecer. Deus tem curado a muitos, louvado seja o nome dele. Então agora, abaixe a sua cabeça, se você pode fazê-lo. Feche os seus olhos. Você está diante do Senhor. Sim. Nós declaramos que a nossa reunião acontece em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A promessa dele é que todas as vezes que fizéssemos assim, ele estaria no nosso meio. Ele está aí no seu coração. Se você está reunido com a família, ele está aí no meio. Imagine isso. Tome consciência disso. Jesus está aí. Jesus está aí. Sinta a presença dele. Fale com ele. Clame. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, todos os momentos, ele está conosco. Aproveite esse momento então para agradecer pela presença dele, pelo sacrifício dele na cruz por você, pelos seus pecados perdoados. Agradeça pelos livramentos. Agradeça porque ele vai curar. Agradeça pela bênção que você recebeu. Clame pela misericórdia do Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas nações. Graças a Deus, o número de mortes tem caído, de contaminação tem caído. Louvado seja o Senhor, mas ainda está muito alto, muito alto. Há mais de 2.000 famílias sofrendo por dia a perda de alguém. Há mais de 2.000 famílias ainda todos os dias indo para o cemitério. Isso é choro. A terra está em choro, em pranto. Clame também ao Senhor nesse momento. Clame a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Tem compaixão dos teus filhos. Tem compaixão da nossa cidade. Tem compaixão do nosso Brasil, das nações. Tem compaixão daqueles que sofrem as perdas. Tem compaixão daqueles que ficaram mais pobres, que estão necessitados. Tem compaixão deles, ó Senhor. Visita-os com sustento, com graça, com bondade, com cura, com consolo. E obrigado, ó Deus, pela tua presença que tem nos sustentado a cada dia. Obrigado pelos teus cuidados preciosos, porque é o Senhor quem está conosco. E bendito seja o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai.
Fala conosco agora enquanto estivermos cantando louvores. Fala conosco enquanto estivermos buscando o Senhor. Fala conosco enquanto estivermos recebendo a Tua palavra. Fala conosco, ó Pai. É a nossa oração. Gratos ao Senhor. Satisfeitos no Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos bendizer, vamos louvar, vamos glorificar o nome do nosso Deus, daquele que é digno de ser exaltado, glorificado. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos postos em mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem Ti. Ó fiel Senhor, aleluia, ó Senhor, Tu
tudo de mim. Quando miras meu coração, tudo tu podes ver. Bem dentro de mim levas minha vida a uma só verdade, que quando me miras, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos postos em mim me enchem da tua paz. Teus olhos estão postos em mim, em ti, em nós. Obrigado, Senhor, por tua presença, por teu amor, por tua graça. Sustenta-nos, ó Deus, faz milagres sim, te pedimos hoje, faz milagres, Senhor, porque tu és o Deus que pode todas as coisas e nós confiamos em ti, em ti. O Deus que fez o cego ver se faz visível aqui pra mim, se faz visível aqui pra mim. O Deus que fez o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. O Deus que o impossível faz, estende a sua mão pra mim, estende a sua mão pra mim. Aquele que a morte venceu, sua vida flui em mim, sua vida flui em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. O que era é e há de vir, o Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres,
o morto reviver, Deus de milagres, Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. O que era é e há de vir. O Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres, de milagres. O que era é e há de vir. O Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Ele é Deus de milagres, de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. Declare sim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. Se eu creio em ti, sim, és o milagroso Deus. És o milagroso Deus. Deus de milagres, de milagres. Deus de milagres, de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, nós cremos em ti. Sim, nós cremos em ti, Senhor. Faz milagres, faz milagres. Senhor, tem muitos filhos do Senhor esperando por milagres. Continua fazendo milagres, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Lucas 7, de 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor
e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que Deus esteja nos abençoando através da sua poderosa, preciosa palavra. Lucas, no seu relato histórico dos acontecimentos na vida de Jesus, fez questão de assinalar que essa ressurreição do filho da viúva de Naim acontecera no dia subsequente. Ou seja, Lucas está fazendo relação com o dia anterior, aquele dia em que o centurião procurou Jesus para que Jesus curasse o seu servo que estava tremendamente enfermo, morrendo. Ele procura Jesus e quando ele se aproxima de Jesus e Jesus diz que iria até a casa dele, ele virou-se para Jesus e disse assim: não precisa, porque eu sou homem de autoridade e eu digo aos meus que façam e eles fazem. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Jesus, quando ouviu essa palavra daquele centurião, Jesus se surpreendeu. Deus se surpreendendo, Deus encarnado, tomando um susto com a fé daquele homem e dizendo para todos: eu não vi em Israel, em todo Israel, fé assim. Vai ser feito exatamente assim. E aquele homem foi. E quando chegou à sua casa, o texto não relata, mas com certeza o seu filho, o seu servo, estava curado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, e Lucas diz então que foi logo no dia posterior, ou seja, Jesus está indo para Naim, saindo de onde ele estava e agora indo para Naim. No outro dia, uma multidão seguia Jesus. Essa multidão que seguia Jesus entusiasmada com tudo o que Jesus havia feito, com o conhecimento que tinha dos milagres de Jesus. Eles iam conversando sobre os últimos feitos, alegres, satisfeitos. Mas de repente, quando eles estão se aproximando da cidade, uma outra multidão vem ao encontro. Eles agora vão cruzar com uma outra multidão. Essa outra multidão não tem Jesus como objeto do seu olhar, da sua alegria, da sua satisfação. Essa multidão não caminha com a vida, essa multidão agora caminha com a morte. Essa multidão agora caminha para o cemitério. Essa multidão agora está entristecida com o que havia acontecido com essa viúva de Naim. E agora essas multidões vão se encontrar. Você já esteve numa situação em que você estava alegre com outras pessoas e havia alguém ali que você não sabia, mas que tinha perdido alguém na família? E você então brincou com aquela pessoa, você exigiu a alegria daquela pessoa, e de repente alguém disse assim:
Deixa ela perdeu a sua mãe. E você então mudou. E você então disse: poxa, me perdoa, eu não sabia, meus sentimentos. A expectativa então era: o que aconteceria com Jesus e sua multidão alegre ao se encontrar com essa multidão triste? Com as pessoas que estavam ali alegres com Jesus, ao estarem se encontrando agora com uma multidão entristecida e com uma viúva que ia sepultar o seu filho jovem único. Ela já havia perdido seu esposo, já havia passado pela dor do luto do esposo e agora enfrentava a dor do luto do seu filho. A gente diz que sepultar um filho é inverter a ordem natural das coisas. E ela estava indo porque naqueles dias, uma viúva com um filho jovem, esse filho significava um sustento, significava proteção para a família. Ela estava indo sepultar a sua esperança. Ela estava indo sepultar o seu sustento. Imaginem como estava o coração dessa viúva. Como estavam as pessoas que seguiam essa viúva. Hoje, nos nossos dias, nós temos vivido a tristeza de que não podemos mais formar uma multidão para sepultar os nossos. Os nossos estão tendo que ser sepultados quase que em secreto. A gente não pode mais dar um sepultamento digno, realizar uma celebração, um culto de gratidão, onde podemos nos reunir em multidão, pessoas, para estarmos fazendo aquela despedida. Hoje, o que temos visto, ou o que vimos no início da pandemia, eram os filhos sepultando os seus pais, os seus avós. E hoje a situação está invertida. São os pais que estão sepultando os seus filhos. Hoje mesmo eu li que mais de 1000 dentre esses mortos diários estão na faixa de 20 a 24 anos. Os pais estão tendo que sepultar os seus filhos. Muitas vezes com a dor, com os cuidados, sequer podem estar presentes. Como é que a gente faz? O que Jesus tem para nos dizer nesse momento? O que a gente pode aprender com esse texto para esse momento? Será que a gente deve ficar na expectativa da ressurreição dos jovens que morreram, nos nossos dias, no agora? O que esse texto pode nos ensinar? E eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes desse texto que eu acho que são preciosos. Primeiro, quando Jesus vinha, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Quando ele se aproximava, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão seguia aquela viúva. E no versículo 13 diz assim: vendo-a. Vendo-a. Meus irmãos, Jesus viu muita gente. Jesus tinha diante dos seus olhos uma multidão.
Mas Jesus viu aquela viúva, vendo-a. Primeiro, você não está passando despercebido no meio dessa multidão aos olhos de Jesus. Jesus está vendo você, Jesus está vendo a sua dor, Jesus está vendo você no meio daqueles que sofrem, até mesmo anonimamente. Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe quem você é. Essa viúva, não se fala o nome dela, só se fala o nome da cidade, não se fala o nome do jovem, mas Jesus a viu, Jesus vê você, Jesus enxerga você. E ele disse, perguntou para ela: por que choras? Parece uma pergunta tão óbvia, por que choras? São aquelas perguntas óbvias de Jesus, mas cheias de significado. Queres ser curado? O que queres que eu te faça? E aqui, por que choras? Primeiro, Jesus quer que você fique sabendo que Ele vê você, que no meio de multidão, onde gente não vê mais o outro, onde a pessoa não enxerga mais a dor do outro, onde as pessoas vão se acostumando com as perdas, onde as pessoas vão ficando cada vez mais insensíveis, onde as pessoas vão ficando cada vez mais distantes, Jesus continua vendo você, e Ele quer, com a pergunta que Ele lhe faz: por que choras? Ele quer que você saiba que Ele, antes de realizar qualquer coisa na sua vida, Ele quer que você saiba que Ele se compadece de você. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e então lhe perguntou: por que choras? O Senhor primeiro a viu, depois se compadeceu, ou seja, Jesus sentiu a dor dela, Jesus padeceu com ela, Jesus tomou a dor dela. Esse tomar a dor, padecer, se compadecer é padecer com a mesma intensidade. Isso pode significar que Jesus chorou com ela, Jesus sentiu a perda dela, a perda dessa viúva. Jesus experimentou a dor que ela estava sentindo por causa da sua perda, da morte do seu filho. Antes de ter de voltar para pedir o que ele precisava fazer, ele então mostrou a dor. Vocês se lembram quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que já estava há 4 dias sepultado? Diz o texto que Jesus chorou. Jesus chorou. Mas Jesus ia ressuscitá-lo. E ele sabia disso. Imaginem se eu tivesse essa capacidade, soubesse que ia ressuscitar alguém, curar alguém. Será que eu choraria antes? Com certeza não. Porque eu já iria naquela certeza, dizendo: aquietem-se, alegrem-se, ele vai viver, o poder de Deus vai se manifestar, esse tipo de palavra. Mas Jesus tem a capacidade de sentir a minha dor, de sentir a sua dor. Antes de fazer qualquer coisa, ele se compadece. Ele quer que você saiba
que ele está dizendo para você. Ele queria que aquela mulher soubesse que ele estava ali. Eu estou aqui. Eu me compadeço com você. Eu sofro com você. Eu sei o que você está passando. O semblante, portanto, de Jesus mudou. A alegria que ele vinha tendo com a sua multidão se tornou agora em dor nele. Ele mudou porque alguém estava sofrendo. O livro de Tiago nos ensina: converta a sua alegria em pranto, em choro. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. E Jesus, então, antes, ele queria que essa mulher soubesse: eu estou com você, eu sei o que você está sofrendo. Ele quer que você saiba que ele tem visto a sua dor, que ele tem visto os seus medos, que ele se compadece de você, que ele sabe as perdas que você sofreu, as dores que você enfrentou, o choro, as lágrimas que você derramou. Ele quer que você saiba: eu também senti isso, eu também sofri isso, antes de restituir a você qualquer outra coisa. Ele quer remeter você nos seus sentimentos a um relacionamento de confiança nele, de descanso nele. É como se Jesus antes chegasse ali e abraçasse aquela mulher, chorasse com ela, para depois ressuscitar seu filho. Agora, antes da ressurreição, eu quero que você observe mais um precioso detalhe nesse texto. Porque diz aí no versículo 14 que, chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse. Observe. Jesus chega para essa mulher, mas enquanto isso o cortejo está andando. Se compadece dela, muda o seu semblante, chora com ela, sente a dor dela. Enquanto isso o cortejo continua. Mas quando o esquife, o caixão vai passar por ele, ele toca o caixão. E diz o texto que ele para os que conduziam o caixão. Jesus é aquele que é capaz de parar a nossa trajetória para o cemitério. Jesus é aquele que é capaz de parar o caminho da morte. Jesus é aquele que interrompe a morte. E ele diz então: jovem, eu te mando, levanta-te. Agora observem também, ele não estava falando para nós, ele estava falando com um defunto, com um morto, mas ele não se refere àquele morto ali, àquele jovem, àquele corpo ali. É como se Jesus, Jesus se dirige ao jovem vivo na presença de Deus. Eu te mando. Ele fala com alguém. Ele fala com o jovem, não com o defunto. Levanta-te. E observem também o que aconteceu, porque ele, sentando, passou a falar. Não é voltou a falar, é passou a falar.
ele estava emudecido, quieto, e passou a falar. Não voltou como se tivesse impedido pela morte. Jesus então faz isso. Para quê? Para que a gente saiba que a morte, a nossa inimiga, tem um final quando ele toca, quando ele para. Ele veio para morrer a nossa morte, ele veio para acabar com a nossa morte, com o nosso caminho para o cemitério. A nossa vida não termina no cemitério, a nossa esperança não é sepultada ali, não. A nossa esperança está no fato de que Jesus foi sepultado, mas ressuscitou, e nós fomos sepultados com ele, e com ele ressuscitamos. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Viverá. Nós temos a vida em Cristo Jesus. O nosso coração, portanto, em relação aos nossos que já foram, é que eles vivem na presença do Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E que um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eles se levantarão da terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o Senhor. A morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde? Jesus ressuscitou, e ele então barra esse caminho de morte, essa ida triste para a morte, interrompe essa jornada. Sabe por quê? Porque ele continua olhando para nós que choramos aqui as nossas perdas, porque ele continua se compadecendo de nós, porque ele sabe o que nós enfrentamos, ele continua vendo o que você passa, e hoje, ele disse para você: eu me compadeço, eu sei, por que você chora? Talvez você pergunte, mas ele vai ressuscitar o meu que já morreu? Ele vai fazer isso? Vai. A resposta é vai. Mas não conforme a sua vontade, mas conforme o propósito eterno dele. A morte não é a palavra final, porque a vida está em Jesus Cristo. O diabo, João 10:10, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para ser o obstáculo, para ser a parede, para acabar com o caminho da destruição, da morte, do diabo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é apenas para que você exista, mas para que você exista com vida e vida em abundância. E isso acontece quando você confia em Jesus Cristo. Então, todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus. Glorifique a Deus. O que era, é e há de vir. O Deus que ressuscitou, Deus de milagres, de milagres. Portanto, ouça hoje uma multidão que vem de encontro a você, alegre, mas que traz a presença daquele que é o autor da vida, Jesus Cristo,
para dizer: eu me compadeço de você. Eu sei o que você passa. Não chores mais, porque eu levo nas palmas das minhas mãos as marcas. Lá em Apocalipse diz que João viu um cordeiro como tendo sido morto. Ele não viu Jesus Cristo glorificado, permanece trazendo as cicatrizes. Para quê? Se o corpo dele está glorificado, por que as cicatrizes? Para que em todo tempo saibamos que ele leva o meu rosto, o seu rosto, as marcas, nos lembrando o que ele fez por nós, nos dando vida eterna. Portanto, ele sabe da sua dor, ele sabe dos seus temores, ele sabe o que é perder. Ele sabe o que é perder. A gente só sabe o que é a dor da perda quando a gente perde. Porque o que eu perco pode ter significados profundos para mim, mas pode significar nada para o outro, para outra pessoa. Só eu sei a dor da minha perda. Só você sabe a dor da sua perda. Mas Jesus também sabe, porque ele se compadece. Compadece. Sofre a sua dor, sofre com você. Portanto, volte. Se você estava no desespero, da depressão, da angústia, caminhando e achando que o que espera você é apenas o cemitério, eu quero dizer hoje para você: ele se apresenta e para o caminho da morte e restitui vida a você. Ele restituiu aquele jovem à sua mãe. Ele restitui vida a você. Crê somente. Em nome de Jesus, crê somente. Vamos orar? Que você então coloque nesse instante a sua dor diante dele. O que está doendo? O que tem feito você chorar até agora? O que aperta o seu peito, o seu coração? O que inquieta você para o amanhã? O que tem feito você caminhar apenas em tristeza para a morte? O que tem feito você entregar os pontos? O que tem feito você desistir da vida? O que? Ele está aí. Ele está presente. Ele quer que você saiba que ele vê você. Ele vê você. Se você não tem sentido que outras pessoas estão vendo você, que o seu pai não vê você, que seu cônjuge não vê você, que seu amigo não vê você, que seu filho não vê você, se você tem se sentido no meio de uma multidão sozinho, ele vê
você e vendo você assim como você está, Ele quer que você saiba que Ele se compadece. Ele sofre também o extremo da dor, da sua dor. E pergunta para você, por que você chora? Por quê? Fala com Ele. Fala com Ele, como Maria falou, é que levaram o meu mestre, é que levaram o meu filho, é que levaram minha mãe, é que levaram o meu esposo, é que levaram meus sonhos, é que tem levado a minha alegria. Fale com Ele. E hoje, aquele que está presente aí para a morte, Ele para a morte que está em você. E Ele quer restituir vida. Basta que você creia na presença dEle. E receba agora a vida de Jesus. Levante. Ele fala não com um morto, Ele fala com você. Ei, jovem. Ei, mulher, ei, rapaz, homem, senhora, ei, põe-te de pé, assenta, levanta, respira, volta a falar. Você que se emudeceu, você que calou, retorne a fala, retorne a alegria. Volte para a vida. Volte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja assim, Pai. Que a Tua presença traga Tua palavra aos corações dos meus irmãos. E que eles voltem à vida. E todos ao redor deles glorifiquem o Teu nome, vejam o milagre que aconteceu. Faz com que seja assim, para o Teu louvor. Nós Te agradecemos por Tua preciosa palavra e por Tua voz. Em Teu nome. Amém.